Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. A pregação dessa manhã, desse culto, sobre o Espírito Santo, vai ser parte 1, porque a parte 2 eu quero ministrar no terceiro domingo do outro mês, a parte 2. Hoje eu só vou falar da parte 1, explicando bem o que é o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. Então, uso esse tema, Espírito Santo. Repete comigo, Espírito Santo. Todo mundo sabe que quando Jesus saiu das águas, o que veio sobre ele? Veio em forma de pomba e pousou sobre Jesus. Naquele dia, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Saiu dali, quando Cristo sai dali, ele começa o seu ministério, ele dá início ao seu ministério. E ele principiou o seu ministério já cheio do Espírito Santo, sabendo que era amado pelo Pai, porque a voz veio e disse: este é o meu filho amado, a quem eu tenho grande prazer. Então ele principiou o seu ministério numa festa lá em Caná da Galileia, bodas. E todo mundo sabe que foi ali que ele realiza o seu primeiro milagre, que foi o quê? Transformou a cana de açúcar em pinga, cachaça. Quê? Não, ele transformou a água em vinho. Ali Jesus principiou o seu ministério. Mas já estava o quê? Cheio do Espírito Santo para cumprir a missão. Me chama a atenção quando eu falo do Espírito Santo, poucas pessoas sabem disso, mas eu queria reforçar, até para aqueles que já sabem, e para aqueles que não sabem, entender. Irmãos, o Espírito Santo, ele não é um arrepio, como muita gente pensa que é. Ai, senti um arrepio, será que é o Espírito Santo? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é um arrepio. O Espírito Santo, ele não é um vento. Ai, eu senti um vento bater assim, acho que é o Espírito Santo. Gente, não cai nisso não. Seja maduro. Vou repetir, ele não é um arrepio, ele não é um vento, ele não é uma sensação de calor, ai, senti um fogo assim, e negócio, será que é o Espírito? Gente, não cai nessa. Sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele, o Espírito Santo, é parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. Quando Deus ele foi criar o homem, você recorda que ele disse assim, ó, façamos. Façamos. Percebeu o plural aí? O homem, aí ele fala, a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho, que encarnou. Veio por obra de quem? Do Espírito Santo, nascido de Maria. Entende isso? Jesus, quando parte, ou antes mesmo de partir, reúne os seus, nós vamos ver isso nos textos, e ele deixa a promessa do Espírito Santo, eu vou para o meu Pai. Mas fiquem tranquilos, que eu vou estar mandando outro. Quem? O Espírito Santo. Está conseguindo entender?
nós vamos entender o que esse outro que Jesus está falando, que é o próprio Espírito Santo, qual a função dele, por que que ele está aqui, por que que ele veio, por que que o Pai fez isso, precisou fazer isso, porque a partir do momento, preste bem atenção, que Jesus já não estava mais presente em nosso meio, precisou mandar o Espírito Santo para estar presente, e você vai entender isso já, mas você está conseguindo entender que o Espírito Santo é um arrepio? Desculpa, irmãos, o Espírito Santo é uma sensação de calor. Eu me perdi. O Espírito Santo, irmãos, não é nada disso. O Espírito Santo é um vento. Não. O Espírito Santo é uma? Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Faz parte da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Começando pelo primeiro versículo aqui, de número 1, e vamos ler até o versículo 3. Diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o quê? Mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou o quê? Vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de quem? De Deus. Preste bem atenção. O versículo aqui de número 2 está dizendo que foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos. Os mandamentos aqui que ele estava dando, que ele deu, né, pelo Espírito Santo, mandamento este que ele estava dirigindo, dando aos seus apóstolos. Então, numa reunião em que Jesus estava tendo com eles, Jesus deu o mandamento. Qual foi esse mandamento? Lucas, capítulo 24. Está aqui o mandamento. Lucas, capítulo 24. A presença de Deus já está nesse lugar. Lucas, capítulo 24. Olha a promessa da qual Atos dos Apóstolos 1, 2 está se referindo. Capítulo 24, versículo 49. Qual é o versículo? E o que é que está escrito aí? E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Olha a promessa. Olha o mandamento. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Desceria sobre eles o Espírito Santo e revestiria todos eles de poder. Amém? Vou repetir. O Espírito Santo desceria sobre eles
E eles seriam revestidos de poder, mas eles precisavam cumprir o mandamento. E o mandamento é: ficai em Jerusalém, até que de lá. Então fique lá. Era isso que o autor do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, estava escrevendo ao Teófilo. Nesse livro de Atos, ele registra todos os atos dos apóstolos. E escrevendo o livro a Teófilo, ele fala disso, desse grande acontecimento, dessa grande promessa da parte de Deus aos seus apóstolos, que era a descida do Espírito Santo de sobre cada um deles. Para isso, o mandamento era: fique em Jerusalém, não se ausente de lá, até que seja recebido, até que recebereis poder. Esse é o mandamento, de ficar em Jerusalém, até que de lá recebereis poder da parte do Espírito Santo. Amém? Até aqui tudo bem? Jesus falou dele em João 14. Pega a sua Bíblia. João 14, Jesus falou dele. Estou estudando com vocês a primeira parte sobre o Espírito Santo. A segunda parte sobre o Espírito Santo será só no terceiro domingo do mês seguinte. 14 de João, quem trouxe a Bíblia, abra em João 14, versículo de número 16. Qual versículo, gente? Olha o que Jesus disse para eles: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha a letra maiúscula aí, a do Consolador. Para que fique convosco para sempre. Consegue ler comigo? Se não puder pela Bíblia, vamos pela tela. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O que Jesus estava dizendo? Falou: olha, eu vou embora, vou morrer, mas vou ressuscitar. E a gente sabe que quando Jesus ele ressuscitou, ele ainda ficou antes de subir por 40 dias, reforçando inclusive essa promessa, fazendo alguns milagres antes mesmo de subir, mesmo depois de ressuscitado. Ninguém via Jesus, só os discípulos tinham o poder de olhar e ver. Ninguém mais, ele estava morto, ressuscitou e ficou por 40 dias ainda aqui na terra, ainda orientando os discípulos e ainda reforçando a questão da promessa, antes de ir para o Pai. Está ouvindo, gente? Isso é muito profundo. Agora me chama a atenção algumas palavras desse texto. Por exemplo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Está na tua Bíblia? E Ele vos dará outro. Esse outro significa do mesmo tipo. Não entenderam? Esse outro, no grego, no original, a palavra significa allos. Outro no grego é allos. E allos traduzido é outro do mesmo tipo. Entenderam isso? Então quando Jesus fala assim, ó, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, Ele está dizendo, do mesmo tipo que eu. Vocês não vão sentir falta. Não vai ter diferença. Esse outro não vai fazer nenhuma diferença para vocês. Vocês não vão estranhar nada. Não é como mudar de líder, entende? Ou de pastor. Vou dar um exemplo aqui. Estou aqui pregando, mas amanhã vem outro pastor pregar.
até se adaptar. Você entende? Não tem essas coisas? A troca de pastor às vezes. Chega um novo, até a igreja adaptar aquele pastor à igreja. Aqui não tem isso, não tinha esse problema. Jesus ia se ausentar da terra, mas ia descer o Espírito Santo. Tudo normal. Não ia ter diferença. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou mandar o meu substituto. É igualzinho a mim. Está entendendo? É o mesmo que eu. O Espírito Santo vai desenvolver um papel como se eu estivesse de corpo presente com vocês. Como se eu continuasse com vocês andando como eu tenho feito até o dia de hoje. O Espírito Santo vai tomar o meu lugar e vocês não vão sentir nenhuma diferença. Vocês estão conseguindo entender, gente? Agora preste atenção no texto ainda. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o quê? Outro quê? Consolador. Essa palavra consolador é uma palavra que também vem do grego. Essa palavra consolador, que vem do grego, significa parácleto. Repete. Esse é o significado da palavra. Parácleto. O que significa parácleto? Significa ajudador, auxiliador. Puxa, irmãos, saber que eu tenho dentro de mim um auxiliador, saber que eu tenho em mim um ajudador. Eu vou te fazer uma pergunta, você me responde? Então beleza, eu faço outro dia, ninguém quer que eu faça outro dia. Vou fazer outro dia, vou fazer na segunda parte, na parte 2, mês que vem. Eu vou te fazer uma pergunta então. Jesus era ajudador? Um sim meio duvidoso. Ou a maneira como vocês responderam sim, eu achei empolgante. Me convenceu de uma tal maneira que eu estou palpitando, o coração está. Vou perguntar de novo. Jesus era ajudador? Sim. Jesus era auxiliador? Sim. Ele está dizendo assim, ó. Vou enviar outro consolador, ajudador, auxiliador, mesmo que eu. Está conseguindo compreender isso? É o ajudador, é aquele que pleiteia a causa de outrem. O Espírito Santo é o que pleiteia a causa de outrem. Ele é um intercessor nosso. Repete. Ele é o nosso intercessor. Ele é o que pleiteia a minha causa. Jesus pleiteava a causa. E o Espírito Santo? É a mesma coisa. Gente, isso é profundo. É importante vocês entenderem isso. A promessa se cumpriu? Sim. Volte para Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Dois versículos, o 4 e o 5. E estando com eles, Jesus estando com eles. Olha ele reforçando aqueles 40 dias, lembra? Determinou-lhes que não se ausentasse mas que esperassem a promessa de quem? Do Pai. Que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5. Porque na verdade João batizou mas vós sereis batizados com o
não muito depois destes dias. Amém? Então, mais uma vez, ele aqui reforçando naqueles 40 dias antes de subir. Mais uma vez estava lá Jesus dizendo: olha, não se ausente de Jerusalém. Ficai ali e espere pela promessa do Pai. Irmãos, existe uma coisa chamada paciência. Se hoje você não for batizado no Espírito Santo, paciência, que um dia você será. Eu já ouvi histórias de gente, de tantas pessoas contar que foi batizado no Espírito Santo orando no quarto da sua casa, o outro orando dentro do banheiro. Gente, eu já ouvi histórias e histórias. Saiu da igreja, não foi aqui, chegou em casa, foi. Muitas histórias. Está conseguindo entender? Mas o batismo no Espírito Santo, ele é tão importante quanto o batismo nas águas. E a igreja de Jesus Cristo pentecostal tem que aderir isso, tem que aceitar isso, tem que ter isso na sua vida cristã. O Espírito Santo. Na parte 2 do ensinamento, você vai aprender outras coisas sobre o Espírito Santo e a importância de tudo isso. Hoje eu só estou direcionando você a entender um pouco sobre o Espírito Santo. Amém? A promessa se cumpriu, sim, eles permaneceram, olha bem, em Jerusalém. Ouviu o que eu disse? E ficou aguardando o quê? A promessa. Lá. Ficou lá aguardando. Provavelmente um encostava, o outro saía do lugar, outro levantava, e ia para lá e para cá, mas em nenhum momento, nenhum deles ousou em sair de Jerusalém. Falei, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui. E um dia precioso foi o dia que todos estavam reunidos, ninguém estava esperando por nada. Todos estavam reunidos. Eu quero ler essa parte com vocês aqui, ó. Está no capítulo 2 aqui. Olha o capítulo 2. Versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo, para aqui. Onde eles estavam? Quer dizer, quanto menos eles esperaram, aconteceu. É exatamente assim que funciona. Eles não imaginavam que ia ser aquele dia, porque não foi avisado, Deus num dia vai ser tal dia, tal horas e não sei o quê. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1988, numa vigília. Quem dera, já fui para o altar da igreja e por diversas vezes ajoelhava e orava e chamava e pedia, e vem Espírito Santo, eu quero ser batizado, Senhor Jesus batiza, e nada aconteceu. Mas num dia, numa vigília, aí não teve jeito. Veio o Espírito Santo sobre a minha vida. Irmãos, quem tem o Espírito Santo, caminha seguramente. Faz a obra do Senhor com ousadia. Faz a obra do Senhor sem medo. Entende ou não? Coloca a mão no arado e não ousa olhar para trás, fica ali no propósito. Escuta o que eu estou te falando. Eles estavam ali reunidos num dia desses comum, não esperava por nada, estavam papeando, conversando um com o outro, de repente, pensa, você está ali como nós estamos aqui hoje, ó. Então, irmãos, está tudo jóia, tudo bem, falando, ó, de repente acontece algo estranho. E aí está no versículo 2. E, de repente, veio do céu um som. Do céu, um som. Como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa
em que estavam assentados. Diga amém. Encheu toda a casa em que estavam. Aí alguém diz, pastor, o Espírito Santo é um vento, está vendo? Está escrito, vento. Aqui o texto está dizendo um som como de um vento. Está entendendo? Como de um vento. Não está dizendo, veio o Espírito Santo, de repente veio o Espírito Santo, vento. Como um vento. E agora a gente precisa só entender uma coisa. Vento veemente. O que quer dizer isso? Vento veemente é um adjetivo que foi dado para esse momento aqui. Está ouvindo? Como um vento veemente. Sabe quando você está conversando com ela? Então, um negócio assim como... E cita para tentar fazer a pessoa entender sobre aquilo. Então o versículo está dizendo, foi como um vento veemente. O que é um vento veemente? Vento veemente é um adjetivo e significa animado. Significa arrojado, enérgico, significa forte, significa vigoroso, fervoroso, caloroso, vivo, intenso. Foi o que aconteceu naquele momento. Veio, e era a chegada do Espírito Santo. Como esse vento veemente. Algo muito forte aconteceu naquele dia. Algo muito arrojado aconteceu naquele dia. Algo muito animado, enérgico, intenso, fervoroso aconteceu naquele dia. Vocês estão recebendo ou não? Está conseguindo entender? E aí o versículo de número 3 diz: e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Outra comparação. As quais, o que está escrito? Pousaram sobre cada um deles. Leia agora o versículo 4 em voz alta. E todos e começaram a falar línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que... Não é você que fala, é o Espírito Santo que fala por você, através de você. Qual é a evidência do Espírito Santo? É o falar em outras línguas. Deixa eu te dizer uma coisa, o dia que você for batizado com o Espírito Santo, você vai passar por um processo de mudança na sua vida tremenda, absurda. Vai te nascer no coração uma certeza de salvação, de vida com Deus, imaginável. Prepare-se, irmãos, porque Ele quer te batizar. Eu já sou pastor batizado, Ele quer te renovar. Alguém me pergunta, mas como é que eu faço para ser batizado no Espírito Santo? Gente, é a coisa mais simples que tem. Abra a Bíblia. Lucas capítulo 11. Olha que é simples demais, meu Deus do céu. Simples, simples, simples. Lucas capítulo 11. Quem já achou? Versículo 13. Escute o que Jesus disse. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se a gente é mau
O filho, quando pede uma coisa, a gente sabe dar boas coisas? Você não dá uma pedra para o seu filho comer quando ele pede pão. E você é um ser humano mau, nós somos maus, ou não? Você quer pão? Espera aí, você dá a pedra para ele comer? Você não faz isso. Aí Jesus está dizendo, imagine o vosso Pai. Lhes dará o Espírito Santo se pedir. Simples, é só pedir que Deus dá. Eu vou convidar você para esse momento. Quero cantar um louvor antes de tudo, já para que o seu coração seja amolecido para receber o Espírito Santo. Ele está aqui. E se você crê no que eu estou dizendo, você vai dizer amém. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/família-ICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!